todos. E pessoal, estamos voltando aqui, nem lembro qual foi a última vez que eu vim, né? Não estou lembrado. Foi no ano passado. É ano passado. Então o tema, como a Andréia falou, é um tema muito extenso e é muito complexo. Conversava ali no início, aí o companheiro falou que é um tema que deve ser debatido pelo menos uma vez por ano nas casas espíritas, né? Ele é o tema da obsessão. Hoje, já com 20 anos de doutrina espírita, minha esposa está ali, a gente trabalha lá no Antônio de Padre, em Paraíba do Sul, um pouco mais de 15 anos nas reuniões mediúnicas, e ao longo desse tempo a gente adquiriu certa experiência, e eu também vim estudando bastante o tema para a gente poder trazer nas casas espíritas esse tema que não é só importante para as outras pessoas, mas principalmente para aqueles que são do movimento espírita, né? Que é da obsessão. Então, antes de começar, eu queria saber se tem alguém aqui que não tenha nenhuma noção do que seja obsessão. Tem alguém que não tenha nenhuma ideia do que seja obsessão? Essa pergunta é importante para ver até que ponto a gente vai aprofundar ou não o estudo. Então tá, então vou partir da ideia que todo mundo tem o mínimo de conhecimento sobre obsessão. Antes de nós entrarmos no conceito de obsessão, a gente tem que fazer um passeiozinho em dois assuntos que também fazem parte, né? Que é a mediunidade e a influência espiritual. Aí eu pergunto para vocês, existe algum médium aqui? Pô, já arrebentou ali, falou, todo mundo é médium, isso aí, parabéns, o pessoal está estudando, né? Todos aqui somos médios, então já facilita o estudo, já flui melhor, porque desse jeito, né? Então, se todos nós somos médiums, significa que todos nós estamos sujeitos a quê? A obsessão. Então, o primeiro ponto, né, está estabelecido. Se todos nós somos médiums, todos nós estamos sujeitos à obsessão. Só que na questão da mediunidade, a gente tem que estudar a questão da influência também. Porque na nossa vida existem várias influências, né? E você, nesse assunto, você vai perguntar, mas como é que fica na mediunidade da obsessão? A gente vai falar da influência espiritual, né? Kardec, muito sábio, perguntou aos espíritos essa questão da influência, perguntou aos espíritos superiores. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? É a questão 459 do Livro dos Espíritos. Os espíritos superiores responderam: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Assusta um pouco? Assusta, né? Bom, mas será que é assim? E é assim mesmo. Só que essa influência dos espíritos em nossas vidas é uma influência oculta, é uma influência sutil, que somente os médiuns ostensivos, que a gente vai ver mais à frente, são aqueles que conseguem captar essa influência com mais facilidade. Mas como todos nós somos médiuns, todos também captamos. Mas os médiuns ostensivos, no conceito de Kardec, ele percebe essa influência de uma maneira diferente das outras pessoas, né? Aí vem a primeira pergunta: mas que tipo de espíritos influem em nossas vidas? Somente os atrasados ou os evoluídos? A pergunta foi genérica e a resposta também foi genérica, ou seja, todo e qualquer tipo de espírito, atrasado ou não, vai influir em nossas vidas. Aí vem aqui: são eles que de ordinário são eles que vos dirigem. Eu particularmente, e eu também, André, fiz essa pesquisa com outros, não sei se você concorda, né? Se alguém aqui discorda, a gente pode até debater isso aqui. Quando um espírito, ele influencia na tua vida, ele pode te dirigir, te governar, te manipular, né? Até um ponto de chegar a uma obsessão. Esse tipo de espírito não pode ser um espírito adiantado.
Porque o espírito adiantado, ele respeita o teu livre-arbítrio. Ele se aproxima de você, te dá uma intuição. Durante o desdobramento do sono, ele vai conversar com você, vai te dar uma ideia. Se ele percebe que você não está seguindo as orientações, ele se afasta e deixa você seguir. Para quê? Para, pela dor, pelo sofrimento, você voltar. Aí sim ele vai encontrar a oportunidade de te ajudar novamente. Agora, os espíritos atrasados são aqueles que não respeitam o nosso livre-arbítrio. Eles querem impor, pela via do pensamento, né, pela via da influência que eles encontram, a vontade deles sobre a nossa vontade. É como a gente estava conversando hoje, na academia, encontrei com a menina, ela falou, que dia que tem reunião lá no Antônio de Padre, né? Ela falou, tem segunda-feira, tem reunião de estudo, toda vez que eu vou acontece um troço, eu não consigo ir. Né? Então é a influência sutil na vida dessa menina, que ela não está sabendo o que é, em que ela, coincidentemente, quando ela pensa em ir para uma reunião de estudo, acontece alguma coisa que a afasta. Né? Isso é o que? É a influência. Certamente tem algum irmão desencarnado que quer impor a vontade dele sobre a vontade dela, e ela, por desconhecimento, está cedendo. Então isso é uma forma de influência espiritual, que pode chegar, evidentemente, nos graus mais adiantados de influência que a gente vai ver na obsessão. Então, passada essa introdução aqui, da influência espiritual, da mediunidade e da obsessão, eu vou passar um vídeo aqui para vocês terem uma ideia, mas só que eu pedi o seguinte, esse vídeo, ele está no YouTube, é um vídeo de 4 minutos, ele mostra uma realidade, tá? Que é uma influência espiritual de um espírito desencarnado numa pessoa que vai fazer uso de bebida. A gente vai ver aqui. Mas isso não quer dizer que a pessoa que faça uso de bebida alcoólica, ela seja de regra um obsediado. Não é isso. O que ele está querendo mostrar no vídeo ali é a questão da influência. Porque se você bebe ou não, isso aí não tem, a princípio não tem nenhum problema, porque o próprio Jesus falou, né? Que o que torna impuro o homem não é aquilo que você põe da boca para dentro, mas é o que você põe da boca para fora. Então já faço essas observações iniciais, aí no final a gente faz um comentário rápido sobre esse vídeo. Deixa eu botar aqui. Só ver onde é que está.
sozinho? Essa ligação representa o quê? A influência que ele está sofrendo daquele espírito. Então vamos voltar aqui para a gente esclarecer então essa questão desse vídeo aí. O que a gente percebe ali, o objetivo do vídeo é mostrar a questão da influência espiritual, não é? Que acontece nesse vídeo, do desencarnado para o encarnado. O encarnado foi influenciado, como todos viram. Ele tinha inicialmente a ideia de comer uma maçã, e quando ele vai à geladeira, os desencarnados se aproximam dele e falam: eu quero beber. Ora, o que todos os desencarnados fazem para nos influenciar? Eles aproveitam as nossas brechas no nosso comportamento. Dá a entender no vídeo que aquele rapaz que está lá, ele tem o costume de deixar bebida alcoólica na geladeira dele. Então, como a própria questão do Livro dos Espíritos, que é a questão 459, que pergunta a respeito da influência, olha o que diz: influem os espíritos muito mais do que imaginais, influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Então, se a pessoa tem o hábito da bebida, naturalmente ela vai atrair para junto de si algum desencarnado ou alguns que também tenha esse hábito. Aí essa pessoa vai se aproveitar de algumas oportunidades para quê? Para influenciar aquele encarnado a beber, porque já é do hábito dele beber, faz parte da rotina dele. Aí o que ele faz? Ele bebe junto com o encarnado daquela forma. Mas até aí não tem muito problema, porque o cara está tomando só uma latinha de cerveja. Mas se essa influência persistir ao longo do tempo, ele pode naturalmente levar esse encarnado a uma condição de alcoólatra. Aquela questão pode se agravar, aí é que está o problema. Outra questão: depois que termina, que a mulher dele sai, aí a mulher dele: você vai ficar sozinho? Eu falei: vou ficar sozinho. Mas ficou sozinho? Não ficou. Aquele desencarnado está ali ao lado dele. Isso está querendo mostrar para a gente o que? A questão da vigilância. É o que a doutrina espírita fala. Os espíritos desencarnados, eles aproveitam as brechas do nosso comportamento para influenciar e fazer o que eles querem. Então, o que eu queria deixar claro aqui é o seguinte: não é para ninguém sair daqui hoje: não vou nunca mais beber. Não é isso. Você pode tomar a sua bebida alcoólica da maneira que você achar melhor. Mas o que a doutrina prega é o quê? Equilíbrio. Não é? Será que seria interessante você tomar bebida alcoólica todos os dias? Porque a instalação do vício é algo imperceptível. E depois, quando esse vício se instala, já fica mais difícil você voltar. A gente percebe os trabalhos que são feitos, né, pelos aqueles grupos, né, dos alcoólicos anônimos, que existe uma grande dificuldade para a pessoa retornar para uma situação de equilíbrio. Alguém quer fazer algum comentário, alguma dúvida sobre esse vídeo? Tá tranquilo, né? Então tá. Então a gente volta aqui para a questão da vigilância, que é justamente o que é de mais necessário para que não haja essa questão da obsessão, não é? Quando que começa a obsessão? Vamos primeiro na obsessão e depois a gente volta no remédio, que é a oração e vigilância. O Kardec, ele tem um conceito sobre a obsessão que ele diz o seguinte: a obsessão é o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Então vai chegar um determinado momento que aquela influência sutil, imperceptível, ela vai chegar ao ponto de se tornar um domínio. O desencarnado, ele não vai mais conseguir, por ele mesmo, se livrar daquela influência tão forte, que é justamente quando a gente volta na questão 459, onde ele diz o quê? Que de ordinário são eles que vos dirigem. Então, Manuel Filomeno de Miranda, ele fala que no mundo, no planeta, há muito mais obsessão do que se imagina. É justamente por isso, pela falta da vigilância.
não é? Que nós deixamos nos arrastar por essa influência que nós não vemos, não percebemos, ela é sutil, que ela vem o quê? A nível de pensamento. Aí naquele caso lá, do vídeo, o que o rapaz vai pensar? Que aquela ideia, eu quero beber, ele pensa que a ideia é dele. Olha o detalhe, ele pensa que a ideia é dele, porque vem a nível de pensamento. Mas por que ele pensa que é dele? Porque ele já tem o hábito de beber. Então não é estranho ele reconhecer uma ideia dessa como sendo dele. Aí ele acata e vai e bebe. Quando na realidade ele não estava indo para a geladeira para beber. Ele estava indo para pegar uma maçã. Aí é que a gente percebe como é que a influência espiritual nos tira do nosso rumo. Como eu citei no exemplo da menina que quer ir à casa espírita estudar, mas sempre acontece alguma coisa que ela é desviada do caminho. Então, o que a doutrina prega? O autoconhecimento. Não é? Você saber o que é seu e o que não é. Qual pensamento que é seu e qual que não é. Isso requer o quê? Muito trabalho, né? Que não é para uma encarnação só, para a gente poder chegar num nível de autoconhecimento tão grande. Então, a gente já viu aqui o conceito de obsessão. E olha o que está lá no livro do Manuel Filomeno de Miranda, Nas Fronteiras da Loucura. A obsessão é uma fronteira perigosa para a loucura irreversível. Sutil e transparente a princípio. Quem viu o vídeo percebe que é uma coisa sutil e transparente. Você não consegue identificar de imediato. Porque aquele primeiro exemplo do vídeo, ele se encaixa no primeiro grau da obsessão, que é a obsessão simples, que é aquela que todos nós estamos sujeitos. Ele fala, sutil e transparente a princípio, agrava-se em razão da tendência negativa com que agasalha o infrator os soberanos códigos da vida. Em razão da tendência negativa. O que nós vamos lembrar? Dos nossos vícios, dos nossos comportamentos desregrados. É isso que abre a brecha para que essa influência aumente. Dando gênese a enfermidades várias, inicialmente imaginárias, que recebe por via telepática. A gente viu no exemplo do vídeo que foi pela via telepática, pensamento, né? Pode transformar-se em males orgânicos de consequências insuspeitadas. Você vai no médico, o médico mas o que é isso? Não tem explicação. Estou com sintoma assim, assim, assim. Faz tudo quanto é tipo de exame, né? Está tudo normal. A medicina não encontra resposta. Né? Às vezes você vê, né, como a gente fez o estudo aqui da depressão, a pessoa está com depressão, vai no médico. Como assim? Como é que pode? Faz todos os exames, aquelas taxas, né, que eles fazem de serotonina, dos hormônios, exame de sangue e tal. A princípio a parte clínica está normal. Mas por quê? Porque o médico não tem como saber que a depressão ela pode ser deflagrada por um processo obsessivo. Pode e é a regra. A maioria dos casos da depressão tem processo obsessivo. A maioria, não são todos. A Joana de Anjos fala isso no livro A Vitória da Depressão. Quer ver? Se eu só buscar lá rapidinho. Olha o que ela fala. A depressão é doença da alma que se sente culpada e não poucas vezes carrega esse sentimento no inconsciente, em decorrência de comportamentos infelizes praticados na esteira das reencarnações, devendo em consequência ser tratada no cerne da sua origem. O médico trata no cerne da questão? Não trata. Não vai tratar. A medicação na questão da depressão é apenas para quê? Para abafar aqueles sintomas característicos da depressão. Mas tratar o problema no cerne da origem é tratar no espírito. A nossa medicina não é medicina espiritual, não é? Então ela continua, além de todos os fatores que a desencadeiam, porque existem vários fatores que podem desencadear a depressão, ao espiritismo coube a nobre tarefa de demonstrar que também existem outras causas, as de natureza espiritual, contribuindo para o surgimento e manutenção da problemática na área da saúde, que se traduzem como transtornos obsessivos de grave incidência. Então, no dia que a nossa medicina, né, tiver consciência dessa realidade, as coisas vão mudar bastante.
Então, voltando lá para aquele texto, olha o que ele fala. De males orgânicos de consequências insuspeitadas ao talante do agente perseguidor, que induz a vítima, que o hospeda a situações lamentáveis. Aquele cara que estava lá, aquele nosso companheiro no vídeo, ele estava hospedando ali um desencarnado na casa dele. Agora, até onde aquilo poderia ir? Nós não sabemos, né? É o risco que se corre. Comportamentos que se modificam assumindo posições e atitudes estranhas, mórbidas, exprimem constrição de mentes obsessoras que se lhes submetem, mergulhando em fosso de sombra e de penoso trânsito. Há muito mais obsessão graçando na terra do que se imagina e crê. Manuel Filomeno de Miranda, né, que é um espírito que vem ao longo do tempo trazendo obras pela psicografia do Divaldo. Então a gente percebe que a obsessão é algo grave? É. Então nós, principalmente os espíritas, temos que estar atentos, porque nós, os espíritas, somos, né, André, os mais perseguidos. Por quê? Porque estamos divulgando uma doutrina que serve para quê? Para libertar as pessoas da obsessão. E os nossos irmãos desencarnados, revoltados, rebeldes, né, que não querem a felicidade das outras pessoas porque são infelizes, né, eles fazem de tudo para combater os centros espíritas, combater os médios que trabalham em reunião de obsessão, de desobsessão, e fica essa dificuldade, todos nós lutando contra isso. Então, o que nós poderíamos fazer para evitar a obsessão? Jesus falou há 2000 anos atrás: orai e vigiai, para que não entreis em tentação. Quando Jesus fala para que não entreis em tentação, ele está querendo dizer isso. Obsessão. Ela começa por uma tentação. Agora, até onde vai? Né? Então, como é que a gente vai fazer essa questão da oração e da vigilância? Primeira parte, a oração. Oração será que é apenas a pessoa fazer uma precezinha, como a gente aprendeu, quem veio aqui da Igreja Católica, 20 Pai Nosso, 20 Ave Maria, isso é suficiente? Não é suficiente, e os espíritos, eles até zombam de quem faz isso, porque isso não tem efeito prático. Eles esperam a pessoa terminar de orar, porque quando ela termina de orar, ela volta a sintonizar com ele, porque mantém o mesmo comportamento. Aí ele fala, tá vendo? Tá rezando, mas mantém o mesmo comportamento, então não adianta. Porque oração, segundo a Joana de Anjos, é oração em sentido amplo. É você ter o hábito da prece para estabelecer essa sintonia e procurar ocupar o seu tempo com o quê? Com atividades edificantes, com trabalho. Se você puder fazer a caridade é melhor, né? Arrumar tempo para fazer a caridade, porque aí a sua mente vai estar permanentemente ocupada com atividades edificantes e a sua sintonia é com os espíritos elevados, e você não vai dar oportunidade para sintonizar com os espíritos menos esclarecidos, até porque desenvolvendo esse comportamento você cria novas formas de pensar, novos comportamentos, e automaticamente você não entra naquela sintonia dos espíritos mais atrasados. E a vigilância? O que seria a vigilância? A gente tem aqui alguns exemplos de estados nossos que representam invigilância: revolta, ódio, ideias negativas, tristeza prolongada, a depressão, pessimismo, ciúme, medo, avareza, egoísmo, ociosidade, irritação, impaciência, maledicência, sexo desequilibrado, etc. Toda pessoa que mantém esses estados aqui no dia a dia, ela está num estado de invigilância e, por consequência, está sintonizando com espíritos que ainda vivem nessa faixa aqui. Então, o que vai acontecer com a pessoa que tem esse comportamento no seu dia a dia? Ela naturalmente está abrindo brechas, influências, né, na vida dela, e ela mesma não vai perceber.
O que o Manuel Filomeno de Miranda fala novamente sobre a vigilância? Assaltada por vibrações negativas, a mente ociosa ou indisciplinada, viciada ou rebelde, logo registra a interferência, ou seja, logo registra a influência. Não é? Porque uma mente ociosa, ela está vagando. Então qualquer pensamento que surge, ela pode captar, seja positivo ou negativo. Mas um encarnado de mente ociosa, será que vai chegar com mais frequência perto dele espíritos menos esclarecidos ou mais esclarecidos, né? Vai chegar, evidentemente, esse espírito menos esclarecido, porque ele é ocioso, ele não tem o que fazer, né? A mente indisciplinada, aquela pessoa que não tem hora para nada, a vida totalmente desorganizada, né? Aí a gente lembra do que o Emmanuel falou para o Chico quando ele começou a fazer os trabalhos na mediunidade. Logo no início, disciplina, disciplina e disciplina. Então o Chico desenvolveu ao longo da vida um roteiro de disciplina. Como o quê? Como forma de proteção contra os assédios espirituais. Trabalhava desde a hora que acordava até praticamente a hora de dormir. Ou seja, era ocioso? Não. Então ele combatia a falta de... Quer dizer, ele combatia a ociosidade trabalhando e de forma disciplinada. Aí continuando. A mente ociosa ou indisciplinada, viciada ou rebelde. Aí viciada, pessoa que tem vícios naturalmente. Pessoa rebelde, violenta, né? Ela vai sintonizar. A gente lembra dos exemplos aqui. Então essas pessoas logo registram a interferência. E porque não se ajustam a um programa educativo da vontade, porque a gente falou no início que não basta orar, tem que haver uma mudança de comportamento, um programa educativo da vontade para fechar essa questão da vigilância, né? Aí o que vai acontecer? Ela vai receber o impulso da ideia, permitindo-se aceitar a sugestão perturbadora. A gente lembra do vídeo que agasalha e vitaliza sob natural acomodação dos complexos e recalques, dos comportamentos pessimistas ou exaltados que são peculiares a cada qual. Então a gente percebe que nós aqui espíritas, quem participa da casa, né, fala-se muito nisso, oração e vigilância. Mas nós temos no nosso dia a dia dificuldade de exercitar essa vigilância. Por quê? Falta de hábito. É apenas nesta encarnação, estudando a doutrina espírita, que nós estamos começando a ver isso agora com mais seriedade. Mas para criar esse hábito da vigilância requer muito esforço, requer um programa educativo da vontade, que não é fácil, mas também não é impossível, não é? Então agora a gente vai entrar na questão dos 3 tipos mais graves da obsessão. Não vou dizer que os 3 são mais graves. O primeiro deles aqui, Kardec fez essa classificação, e o Manuel Filomeno de Miranda, ele fala que essa classificação ela é perfeita. O Manuel fala lá do mundo espiritual que é perfeito, então a gente tem que acreditar, né? Que ele é um espírito desencarnado. Se ele está dizendo que é perfeito, é porque realmente são esses 3 tipos que existem. O primeiro tipo de obsessão é a chamada obsessão simples, que também recebe o nome de simples influência moral. É justamente o exemplo do vídeo. Ou seja, é aquela obsessão que ocorre conosco no nosso dia a dia. Por isso que ela se chama simples, porque ela se dá pela simples influência moral. Aí a gente vai lembrar da questão da obsessão simples, da questão 459 do Livro dos Espíritos. Agora, tem essas duas aqui, que são as mais graves. Quando essa obsessão simples deixa de ser obsessão simples e ela avança e você não percebe, aí você vai entrar ou na fascinação ou na subjugação, não é? O Kardec, no estudo que ele fez, ele não abordou o que é que está
muito ligado na questão da fascinação e da subjugação. Ou seja, qual seria a brecha moral? Ele não chegou a esse ponto porque ele fez apenas observações. Mas aí, lendo os romances na doutrinas, né, na nossa doutrina do André Luiz, da Joana de Anjos, do Manuel Filomeno de Miranda, aí eu vou dar aqui alguns exemplos. A gente tem, e vocês poderiam ler livros sobre obsessão, Grilhões Partidos, entendeu? Excelente, Grilhões Partidos, Nos Tormentos da Obsessão, Dramas da Obsessão, Párias em Redenção, Sexo e Obsessão. Fala mais algum. Nas Fronteiras da Loucura. Isso, Nas Fronteiras da Loucura, Nos Bastidores da Obsessão. Esse, para mim, é o melhor. E tem um outro também, que é um livro que cita, ele faz uma coletânea de todos esses, que é da Marlene Nobre, que é A Obsessão e Suas Máscaras. Aí ela aprofunda esses dois aqui, ó, a fascinação e a subjugação. Então, lendo esses livros, né, é que você vai perceber que qual é a brecha moral que facilita a fascinação? É o orgulho. Né? Então, muitas pessoas, eu principalmente quando entrei para a doutrina espírita, eu não tinha a mínima ideia disso, o que era orgulho, como é que isso acontecia, né? Quando a gente entra, a gente não tem a mínima ideia. Agora, imagina as outras pessoas, né? Por isso que se fala que a obsessão graça na Terra de uma maneira muito grande. Então vamos lá. Na fascinação. Então, quais seriam as personalidades mais propensas à fascinação? Se é o orgulho, a gente vai ver que são aquelas pessoas mais intransigentes, são aquelas pessoas que têm dificuldades em aceitar um não e aceitar uma crítica. São aquelas pessoas em que apenas as opiniões delas são as corretas. Porque é todo e qualquer tipo de comportamento em que você expressa um ar de superioridade. Apenas o que é seu, o que é bom, o que é o melhor, e o dos outros. Não é? Isso é o orgulho. É justamente aí que vai ser a brecha onde determinados obsessores vão aproveitar para quê? Para te insuflar mais isso. E como você já é assim, você não percebe essa avalanche que vai se aproximando de você. Aí vai chegar um ponto que você já vai estar fascinado. E aí? As pessoas percebem, né, a nossa fascinação, mas nós mesmos não percebemos. E aí é que está a grande dificuldade da fascinação. Porque o fascinado, ele não se reconhece como tal. Ele acha que está todo mundo errado, mas ele está certo. Então, como é que numa questão de uma desobsessão, você vai convencer uma pessoa que está fascinada por alguma coisa que ele está errado? É muito difícil. Então é por isso que o Kardec diz que essa forma de obsessão é a mais grave, devido à dificuldade de você convencer o fascinado. Aí ele fala lá, o Allan Kardec, ele fala o seguinte: a fascinação é a influência sutil e pertinaz, traiçoeira e quase imperceptível que espíritos vingativos exercem sobre o indivíduo. Trata-se de uma ilusão criada diretamente pelo espírito no pensamento do indivíduo e que paralisa, de certa maneira, a sua capacidade de julgar. Ele não consegue fazer um juízo, uma crítica, uma autoanálise razoável. Por quê? Devido à influência pela obsessão por fascinação. As pessoas que estão fora conseguem, mas ele não. O encarnado fascinado não se considera enganado. Quem lembra do Henri Cristo? Lembra do Henri Cristo? Ele se achava Jesus. E quem poderia dizer para ele que ele não era Jesus? Ninguém, ele era Jesus. Isso é fascinação, não é? O espírito consegue inspirar-lhe uma confiança cega, impedindo-o de ver a mistificação, ou seja, o embuste, a enganação, né? E de compreender o abuso do que escreve ou fala, mesmo quando este salta aos olhos de todos.
A ilusão pode chegar ao ponto de levá-lo a considerar sublime a linguagem mais ridícula. Kardec nos alerta que a fascinação é mais comum do que se pensa. Então, dei o exemplo aqui do Henrique Cristo, porque algumas pessoas viram na televisão aquela figura e já desencarnou, sabia? Ele já desencarnou alguns anos atrás. Já desencarnou. Mas existem outras formas de fascinação. A pessoa pode estar fascinada por isso aqui, ó. Não é? Isso aqui pode levar uma pessoa à fascinação. Está todo mundo vendo que a pessoa está com o celular o dia inteiro. Mas não, é só um pouquinho. Né? Todo mundo está, não, mas não é só um pouquinho, de vez em quando eu olho e tal. Então a fascinação, ela se dá das mais variadas formas. Né? Então vamos ver se tem, estou olhando o tempo ali. Vamos ver aqui um caso de fascinação, acho que vai dar tempo. Tem um livro que o André Luiz conta um caso de fascinação. É um caso até grave, que tem também, o André tem um exemplo desse de licantropia no livro Nos Bastidores da Obsessão. Esse daqui não é desse livro não, olha só. Aí eu peguei um trecho do livro. Após reerguer a doente, auxiliando-a a sentar-se frente ao marido, nosso instrutor deu-se pressa em explicar-nos. É um problema complexo de fascinação. Nossa irmã permanece controlada por terrível hipnotizador desencarnado, assistido por vários companheiros que se deixaram vencer pelas teias da vingança. No ímpeto de ódio com que se lança sobre a infeliz, propõe-se humilhá-la, utilizando-se da sugestão. Não fosse o concurso fraternal que veio recolher neste santuário de prece, em transes como este seria vítima integral da licantropia deformante. O que é isso? No livro Nos Bastidores da Obsessão, determinados espíritos muito atrasados, muito presos às regiões das trevas mesmo, eles procuram lá nessas regiões criarem tribunais onde eles julgam as pessoas pelos crimes que elas praticaram. Se eu não me engano, essa mulher aqui, ela fez inúmeros abortos. E ele, aqui é só um trecho, e ele vira para ela e fala assim, essa mulher aqui, ela fez inúmeros abortos. Aí ele vira para ela e fala, você não passa de uma loba, você é uma loba. E ele é um espírito treinado na hipnose. De repente ela se transforma numa loba. Por quê? Porque o perispírito, ele tem essa propriedade de se moldar conforme a sua mente, ou se você deixar que uma mente te domine. Então é justamente isso daqui, a licantropia. Tem também, para quem estuda, os ovoides. Alguém já estudou sobre os ovoides? O que é os ovoides? É justamente outro exemplo em que o perispírito, ele se molda a uma forma de um ovo. Então o perispírito, ele é sujeito a essas transformações, né? Então vamos lá, ele fala aqui assim, licantropia deformante. Muitos espíritos pervertidos do crime abusam dos poderes da inteligência, fazendo pesar tigrina crueldade sobre quantos ainda sintonizam com eles pelos débitos do passado. A semelhantes vampiros devemos muitos quadros dolorosos da patologia mental nos manicômios. Olha aí, mais uma vez, situações graves que nós encontramos nos manicômios, onde a raiz do problema está em quê? Está numa obsessão, né? Em que numerosos pacientes, sob intensiva ação hipnótica, imitam costumes, posições e atitudes de animais diversos. Bom, ele está querendo dizer o seguinte, às vezes você vê uma pessoa, esse cara é maluco, é doido, olha só, está igual um cachorro aqui, né? Está igual qualquer outro animal. Ele está querendo dizer aqui, isso, o que ele diz, é a maioria dos casos que a gente pode dizer nesses manicômios, mas a maioria, porque a maioria ali é obsessão, os manicômios. Há casos ali que você vai dizer, não, mas isso aqui não, tudo bem, pode ser obsessão, mas se você for ver que todos que estão ali são espíritos,
e o espírito é herdeiro de si mesmo, não é? Então, se ele está ali, também não é por acaso. Alguma coisa justifica a presença dele ali, não é? Aí, o que o rapaz pergunta lá para o André Luiz? E por que não separar de vez o algoz da vítima? Né? Ou seja, fazer uma desobsessão ali imediata, separar, resolve, vamos ajudar, vamos prestar caridade, vamos resolver esse problema. Aí ele fala: calma, Hilário, ponderou o assistente, ainda não examinamos o assunto em sua estrutura básica. Toda obsessão tem alicerces na reciprocidade. Recordemos o ensinamento do Divino Mestre: não basta arrancar o joio, é preciso saber até que ponto da raiz ele se entranha no solo com a raiz do trigo, para que não venhamos a esmagar um e outro. Não há dor sem razão. Atendamos assim à lei da cooperação, sem o propósito de nos anteciparmos à justiça divina. O que ele está querendo dizer? Todo caso de obsessão é uma história longa, que vem se arrastando, né, de outras encarnações. Aí um desencarna e o outro encarna, aí inverte a posição, e assim vai. E assim vai trocando as posições, até que vai chegar um dia que alguma coisa vai acontecer e esses dois vão estar juntos, talvez como irmãos gêmeos, né? Como a gente vê na prática aí, nas histórias da doutrina espírita. Então isso aqui é o que um caso de fascinação grave pode levar uma pessoa, tá? Então vamos levar agora para a subjugação, que também é considerado o outro caso mais grave. E como se dá a subjugação? Segundo Kardec, lá no Livro dos Médiuns, a subjugação é uma constrição que paralisa a vontade daquele que a sofre e o faz agir a seu mau grado. É diferente da fascinação. Em que sentido? Olha só. Ela paralisa a vontade do encarnado que está sofrendo a obsessão. O que ele está querendo dizer? Se eu estou sendo subjugado, eu não consigo exercitar a minha vontade, porque existe uma outra vontade que manda na minha vontade. Como nós vimos que na fascinação a brecha é o orgulho, na fascinação a brecha para que ela ocorra, qual é? É a culpa. Então, se eu sou um encarnado que eu trago uma culpa inconsciente de algo grave que eu fiz no passado, esse irmão desencarnado ele vai querer cobrar. Mas como eu tenho essa culpa inconsciente, que eu não sei o que é, mas ela existe, mas o meu espírito sabe, ele está me cobrando, eu tenho facilidade de sintonia com ele, porque nós somos conhecidos de vidas passadas. Então essa sintonia vai se estabelecer e ele vai cobrar. E o que acontece? A Joana de Ângeles, que todo aquele que traz essa questão da culpa, ele traz em si a questão de dizer o seguinte: eu sou culpado, uma questão inconsciente. Por eu ser culpado, eu mereço ser punido. Isso está no inconsciente dele. Essa forma de pensar é justamente o plug que vai facilitar a essa cobrança, que vai gerar a subjugação. Aí como se dá a subjugação? A gente vê aqui, olha. A minha vontade está paralisada, mas a minha forma de analisar a situação, ela não está como ocorre na fascinação. Eu apenas não consigo exercitar a minha vontade, de forma que me faz agir contra a minha vontade. Aí o Kardec dá um exemplo no livro dele, de uma mulher subjugada, que ela se sentia obrigada a se ajoelhar e beijar as mãos das pessoas. Aí quando aquilo acabava, ela dizia assim: poxa, eu não consigo resistir, eu me vejo obrigada a fazer isso, eu sei que é ridículo. Olha só, ela não perdeu o bom senso, o que o fascinado perde. Ela não perdeu, ela sabe que aquilo é ridículo, mas só que ela confessa que ela não tem forças e acaba fazendo. Olha lá, a vontade dela está paralisada e ela age a seu mau grado. Isso é a subjugação, que é diferente da fascinação. Tem um caso no livro Grilhões Partidos,
é o caso da Esther, que foi justamente um exemplo muito esclarecedor desse caso aí. Depois da Segunda Guerra, conta lá no livro, foi durante a Segunda Guerra Mundial, alguns brasileiros foram a determinados lugares em que houve batalhas, né? Nem todos foram, mas muitos foram. E um soldado que estava nesse equipamento do exército, ele pediu a um coronel daquela época, ele falou o seguinte: olha, eu vou para essa batalha, eu não sei se eu vou voltar vivo, mas se eu morrer, né? Se eu morrer nessa batalha, você, por favor, cuida da minha mãe lá na Bahia, tenta ajudá-la de alguma forma. Aí o coronel: não, tudo bem, eu vou te ajudar, pode deixar. Aí ele foi para a batalha, morreu. Tudo bem. Morreu, e de repente esse desencarnado se vê lá na Bahia, na região onde a mãe morava. Ele presenciou a mãe passando muita necessidade, muita dificuldade, e viu que o coronel não fez nada pela mãe, né? Aí a gente lembra, né, daquele caso da novela Viagem, né, em que por pouca coisa o espírito cobra do outro, né, obsedia o outro. A gente vê que isso ocorre às vezes por pequenas promessas que você faz, vem a cobrança. Ele se viu revoltado na hora que ele sentiu um ódio tão grande do coronel. Imediatamente, onde ele aparece? Na casa do coronel. Quando ele teve aquela vibração de ódio contra o coronel, ele imediatamente, olha a lei de ação e reação aí, ele está lá na casa do coronel. Aí o que acontece? Ele, pela questão da mediunidade das pessoas daquela família, ele percebeu que apenas a menina que tinha 14 anos, a Esther, era a que era mais suscetível à influência dele. Então, quando ele se aproximava do coronel, o coronel não registrava muito a presença dele, mas a filha registrava. Aí ele falou: então já que eu não consigo pegar o coronel, então eu vou pelas vias indiretas, eu vou na filha. Aí ele vai preparando e espera o dia da festa de 15 anos da menina, que aconteceu lá na Zona Sul, no Rio de Janeiro, né? E na hora que a menina vai dançar com o pai, a menina, de uma maneira inesperada, dá uma bofetada na cara do pai, antes de iniciar a dança. O que aconteceu lá por volta da década de 50? Foi um escândalo, acabou a festa. Resumindo, foi um escândalo, acabou a festa e a menina foi para onde? No manicômio. Aí a gente pergunta: era uma louca, uma alienada? Não, era uma obsediada. Só isso. Lá tomou choque, tomou remédio, aquelas coisas todas, e nada resolvia, né? Aí mais à frente no livro, esse espírito vai esclarecer por que esta menina aqui, a Esther, registrou com mais facilidade a presença dele. Por quê? Porque eles fazem uma remissão lá em Portugal, há 3 encarnações para trás, onde ela teria prejudicado ele. Então era por isso que ela captou com mais facilidade a presença dele. Por quê? Pela questão da culpa, pelo que ela tinha feito contra ele. Porque senão vocês poderiam dizer: pô, mas ele estava querendo cobrar do coronel, por que ele cobrou da filha? Houve uma injustiça. Não houve injustiça. Nada acontece por acaso. Se a espiritualidade permitiu que acontecesse daquela forma, é porque tinha um motivo. Tinha um motivo. E o motivo era esse. Eram questões em que esse rapaz que era soldado, havia uma trama dele, da menina, do marido e de outras pessoas que vinham de outras vidas. E era por isso que a culpa dessa menina permitiu o estabelecimento dessa sintonia, e aí ele avançou nela. Aí deu essa questão da subjugação, né? Agora vem uma questão aqui do livro Boa Nova, que era o que acontecia na época de Jesus, quando Jesus expulsava os endemoniados, que na realidade ali eram também irmãos subjugados, né?
Aí um dos apóstolos chega para Jesus e fala assim: Senhor, isso está no livro Boa Nova. Eu vi ali, vocês têm vários para vender aqui. É um livro de férias. É? É um livro de férias. É um livro muito bom esse livro. Nossa, muito bom. Ele fala assim: Senhor, vossas palavras são sempre sábias. Entretanto, de que necessitarei para afastar as entidades da sombra quando o seu império se estabeleça nas almas? Porque os apóstolos naquela época, eles tinham dificuldade de fazer o que Jesus fazia, era natural. Jesus era Jesus, um espírito perfeito, eles não. Então eles não iam conseguir, vamos dizer assim, entre aspas, expulsar os demônios com a mesma facilidade que Jesus conseguia. E eles tinham essas dúvidas. Aí Jesus responde a pergunta: para isso necessitais da edificação do reino no âmago do teu espírito, sendo este o objetivo da tua vida. São palavras de Jesus, né? No livro Boa Nova, né? Só a luz do amor divino é bastante forte para converter uma alma à verdade. Aqui vocês prestem bem atenção, porque são palavras de Jesus. Olha só a luz do amor divino, ela é bastante, ou seja, é bastante forte para converter uma alma à verdade. Já viste algum contendor da terra convencer-se tão só pelas forças da palavra do mundo? Se alguém chegar para te convencer de alguma coisa, é difícil, né? Normalmente nós mudamos quando nós queremos mudar. É muito difícil alguém chegar a querer te convencer de alguma coisa e você de imediato aceitar aquilo. É isso que Jesus está querendo dizer, né? Somente pelas forças das palavras do mundo. Aí a gente lembra de quem? Paulo de Tarso. Você já leu, já leu Paulo de Tarso? Jesus precisou falar muita coisa para converter o Paulo de Tarso? Não. Jesus praticamente não falou nada. Bastou o quê? Só a luz. Quando ele vê Paulo, ele fica cego. É o que ele fala: só a luz do amor divino é bastante forte para converter uma alma à verdade. Então, quando ele vê Jesus, naquele momento ele percebe e fala: Senhor, o que queres que eu faça? Jesus apenas diz: segue adiante, que lá te será dito o que fazer. Acabou. Foi o suficiente. Jesus não precisou de falar muito, não é? Mas antes, Jesus faz aquela pergunta, que foi a pergunta fundamental: Paulo, por que me persegues? Aí ele viu que realmente ele estava numa tarefa equivocada, né? Aí o que ele diz aqui, olha: as dissertações filosóficas não constituem toda a realização. Elas podem ser um recurso fácil da indiferença ou uma túnica brilhante, acobertando penosas necessidades. O reino de Deus, porém, é a edificação divina da luz, e a luz ilumina, dispensando os longos discursos. Olha lá, André. Dispensando os longos discursos. Então Jesus, era só ele chegar, estava resolvido. O obsessor se afastava. Ele não precisava falar muito. Dispensava. Por quê? Era autoridade moral. Não havia como o obsessor tentar debater com ele. Por quê? Porque era luz. Capacita-te de que ninguém pode dar a outrem aquilo que ainda não possua no coração. Vai, trabalha sem cessar pela tua grande vitória. Zela por ti e ama a teu próximo, sem esqueceres que Deus cuida de todos. Então a gente termina agora os 3 tipos de obsessão. A gente falou da subjugação, da obsessão simples e da fascinação. Então, para encerrar, eu vou ler um texto aqui do livro... Alguém já leu o livro Ação e Reação aqui, do André Luiz? Então, algumas pessoas talvez lembrem. A pergunta é essa aqui, ó. Qual é o teu desejo central? Ou seja, qual o desejo que te move nessa vida? Qual o desejo
que é mais importante para você, mas que na maioria das vezes você às vezes nem sabe que desejo é esse. Pode ser um desejo inconsciente, não é? É o que está aqui nessa parte do livro Ação e Reação, e que tem a seguinte história. Deixa eu tentar me situar aqui. Eram 3 irmãos. Esses 3 irmãos tinham uma herança que foi deixada pelo pai desses 3 irmãos. Só que eles estavam tendo uma contenda. Eles não estavam se entendendo de que forma essa herança deveria ser repartida entre eles. Um desses irmãos tinha um pensamento e 2 desses irmãos tinham outro pensamento. Aí o que esse irmão fez? Ele falou, pô, eu tenho que resolver esse problema. Ele vai e coloca uma espécie de sonífero, uma bebida de vinho, e leva esses irmãos para passearem de barco junto com ele, para eles conhecerem, debaterem um pouco, não é isso, né? Sobre determinadas propriedades dele lá. Nisso, esses irmãos pegam no sono, ele vai e vira o barco e faz com que esses 2 irmãos venham a desencarnar por afogamento. Ele fica sozinho e acaba tomando conta de toda aquela herança. O tempo passa, né? Esse irmão vem desencarnar e aí o seu filho herda tudo. Mas só que os 2 tios desencarnados estão no mundo espiritual e naturalmente, né, vão querer cobrar esse fato. Então eles vão cobrar de quem? Daquele que está encarnado lá, né? Aí vem a história aqui. Então, como eles queriam exercer a vingança, eles procuraram auxílio do mundo espiritual na escola de vingadores que existe nas dimensões espirituais. Lá tem tudo. Então tem as escolas de vingadores que ensinam as técnicas de obsessão. É por isso que na questão 459 os espíritos superiores falam o quê? Muito mais do que imaginais. Então lá no mundo espiritual existem as escolas de vingadores. Então vamos lá. Os tios de Luiz, no seu propósito de esforço, aprenderam essa técnica nas escolas de vingadores, organizações mantidas por inteligências criminosas homiciadas temporariamente nos planos inferiores. Todos possuímos, aí eles começam a explicar como é que eles faziam. Todos possuímos, além dos desejos imediatistas comuns, um desejo central ou tema básico dos interesses mais íntimos. Ou seja, é aquele desejo que só você sabe ou às vezes você nem sabe. Uma coisa muito sutil, não é? Em face disso, emitimos com mais frequência, além dos pensamentos vulgares e rotineiros, os pensamentos que nascem do desejo central, que nos caracteriza, os quais passam a constituir o reflexo dominante de nossa personalidade. Desse modo, disse Leonel, quer dizer, um desses obsessores, é fácil conhecer a natureza de qualquer pessoa, em qualquer plano, através das ocupações e posições em que prefira viver. Assim, é que a crueldade é o reflexo do criminoso, a cobiça é o reflexo do usurário, a maledicência é o reflexo do caluniador, o escárnio é o reflexo do ironista e a irritação é o reflexo do desequilibrado, tanto quanto a elevação moral é o reflexo do santo. Ou seja, isso aqui é um obsessor falando, né? Conhecido o reflexo da criatura, que nos propomos corrigir ou punir, é assim muito fácil superalimentá-la com excitações constantes, robustecendo-lhe os impulsos e os quadros já existentes na imaginação. Foi aquilo que a gente falou no início. O obsessor ele não precisa criar nada, ele vai trabalhar nas brechas que nós deixamos. Ele observa, é ali que eu vou agir, porque é mais fácil, é mais rápido. Eles não querem fazer justiça pelas próprias mãos, então eles estão com pressa. Então eles observam e vão ver onde que eles vão agir, né? Robustecendo-lhes os impulsos e os quadros existentes na imaginação e criando outros que se lhes superponham,
nutrindo-lhe dessa forma a fixação mental. Através de semelhantes processos, acrescentou Leonel, criamos e mantemos facilmente o delírio psíquico ou a obsessão, que não passa de um estado anormal da mente, subjugada pelo excesso de suas próprias criações, a pressionarem o campo sensorial, infinitamente acrescidas de influência direta ou indireta de outras mentes desencarnadas ou não, atraídas por seu próprio reflexo. Então, assim, com essa técnica, esses espíritos estavam fazendo o quê? Fazendo um processo de fascinação naquele sobrinho. Ele ia juntando cada vez mais dinheiro, ele era um avarento. Ele, quando ia dormir, no desdobramento do sono, ele ia lá para o local onde o dinheiro estava e ficava alisando o dinheiro, tomando conta. Por quê? Porque ele estava fascinado pelo dinheiro. E aquilo ele ia juntando cada vez mais dinheiro, cada vez mais dinheiro. Para quê, né? Ele ia desencarnar também. Por quê? Porque na ignorância, também esses obsessores achavam que de alguma forma esse dinheiro ia chegar para eles um dia. Eles estavam também perturbados, né? Os próprios obsessores também são perturbados. Por quê? Pela ignorância. Então, essa questão aqui, que a gente encerra o estudo de hoje, serve para que nós possamos fazer uma autoanálise e ver quais os pensamentos que nós emitimos com mais frequência durante o dia, para ver se são pensamentos positivos ou negativos. Se forem positivos, ótimo. Mas se forem negativos, complicado. O grande problema é saber a diferença, né? Quando é positivo e quando é negativo. Quando é que a gente vai saber? Procurando estudar mais, né? Se aprofundar mais, a gente vai ter um caminho que vai ajudar. Tá bom, pessoal? Então eu encerro o estudo de hoje. Vocês perceberam que muitos slides a gente acaba pulando, porque o tema ele é bem complexo e tem muitos casos que a gente acaba comentando e tem que pular outras coisas. Mas é basicamente isso daí. É pensar na questão da mediunidade, na questão da influência, no conceito de obsessão que a gente viu, e também esses 3 tipos de obsessão que são os que mais acontecem: a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Ok? Só isso.